Olá, mais uma entrevista especial do Jornal do Comércio está no ar e o papo é pandemia e principalmente o impacto numa cadeia super importante na economia do Rio Grande do Sul, do Brasil, na relação com o comércio mundial, que é a cadeia de carnes focada na indústria de frangos e suínos. E o nosso convidado é o ex-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, que hoje está no Conselho Consultivo da entidade, uma pessoa muito conhecida aqui no cenário do Rio Grande do Sul, seja na política ou na economia, e o meu colega, Tiago Copete, que entra na nossa sessão aqui de entrevista especial. Tudo bem? Tudo bem, uma alegria, Patrícia, uma alegria, Tiago, estar com vocês hoje. Bom dia, muito especial. Por que especial? Especial, primeiro, porque estou conversando com o Jornal do Comércio, com vocês, que foram muito importantes, vendendo a boa comunicação, ajudando o setor, porque a boa comunicação ajuda muito qualquer setor também. E vocês foram parceiros sempre, eu estou muito feliz em conceder essa entrevista hoje. Primeiro também, outro fator importante é que saí 12 anos depois, fortalecemos uma entidade e conseguimos levá-la a números grandiosos em favor do país, falando de geração de emprego, renda e disseminação da renda para todos os estados, porque hoje a avicultura, afora os estados amazônicos, ela está em todo o Brasil. E no Rio Grande do Sul, ela continua forte, porque aqui foi, com Santa Catarina, o nascedouro da avicultura e da suinocultura do Brasil. Legal, ótimo. E só para deixar bem registrado que a gente não combinou nada com o Turra, né? A manifestação dele sobre o jornal é totalmente espontânea. Bom, a gente tem uma pauta aí que acaba sendo, né, estando conectada, mas vai começar justamente pela pandemia, que é o assunto que governa as nossas vidas, pelo menos desde março, mais intensamente no Brasil. Turra, eu queria, assim, uma pergunta 2 em 1, tá? Para a gente abrir os trabalhos aqui. Primeiro, queria só que rapidamente trouxesse para a gente o cenário hoje da pandemia, de como, né, as operações estão sendo afetadas. E uma questão que ao longo da cobertura nós que demos, né, que fomos fazendo matérias, acompanhando, né, a situação, os registros de casos no setor. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, né, muitas plantas, inclusive com fechamento de planta, várias plantas, né, várias medidas que foram adotadas. Nesse aspecto, houve, não é falha, mas no começo da pandemia, esse tema de como seria, né, o impacto, né, da transmissão, da contaminação nesses setores, pelo contingente que eles concentram, né, a mão de obra muito intensiva, faltaram medidas, ou pensar em medidas lá no começo para evitar o impacto que a gente foi vendo ao longo dos meses nessa cadeia produtiva? Olha, eu quero te responder que nós entramos nessa pandemia, no distanciamento social, dia 12 de março, já começamos porque fomos convocados a produzir alimentos. Isso é fundamental. Então, nós fomos obrigados a produzir alimentos para o povo e também proteger o trabalhador. Entramos com um protocolo. Você sabe que essa pandemia, o vírus, o coronavírus, é uma coisa absolutamente desconhecida até dos cientistas hoje. Não tem vacina ainda definida, não tem aprovada ainda, está em fase final, protocolo nenhum, remédio nenhum para ninguém. Entrou em hospitais, asilos, casas de saúde, entrou em postos bancários, agência bancária, entrou nos frigoríficos também. Um mês depois é que entrou, portanto, começamos hiper bem, e aí nós fomos ajustando o protocolo, validando o protocolo com Albert Einstein até sair o protocolo através de um decreto de interministerial, 3 ministérios, para ajustar tudo. Então nós entramos com todo o cuidado, toda a proteção, não consideramos que tenha havido erro, que pode ter havido descuido de alguém. Por exemplo, o uso de máscara hoje. Você sabe que é obrigatório, porém tem gente, você vê todo dia, em todos os lugares, nos restaurantes, na rua, etc., sem máscara. E assim aconteceu, não pelo protocolo, mas às vezes pelo descuido começou a acontecer. Quando leva um caso, você tem que lutar para você enfrentar a Covid, afastar o trabalhador, e a gente faz isso com testes de temperatura, todos os cuidados possíveis, que já são naturais nos frigoríficos, foram elevados agora.
Olha, nós temos 200 frigoríficos trabalhando no Brasil, nós temos 500 mil trabalhadores, aconteceram casos, mas comparando com o número de casos do restante das atividades, o nosso até foi muito menor. É isso que eu posso falar para vocês. Foi muito menor graças aos cuidados. Aumentamos até as exportações e não faltou produto na mesa de ninguém. Aves, suínos e ovos não faltou. Está farto, está bem, não houve problema e nem houve elevação tão grande de preço. Aliás, pouca elevação de preço, tanto em ovos, suínos e aves, dependendo da região. A gente viu que teve saída, né? Os trabalhadores foram afastados, né? Isso gera, obviamente, né, uma retirada de capacidade de produção. Isso não afetou a produção? Quer dizer, vocês conseguiram repor? É uma pergunta muito interessante. Você acredite que no primeiro dia a gente pediu afastamento de todos os que tinham idade de risco, mais de 60 anos, afastamento de todos que tinham doenças pré-existentes, grávidas e gestantes. Não saíram da carteira, não saíram da folha, continuaram recebendo e continuam recebendo. E contratamos 20 mil novos empregos no Brasil para manter a atividade normal. Há alguns casos específicos que houve redução e alguma coisa, mas que nada afetou porque nós vamos ter mais produção nesse ano e mais exportações e até o mercado interno incrível, mas está comprando mais aves e suínos porque é uma proteína barata. Apesar dessas questões pontuais da pandemia, né, o frango brasileiro ele é o produto que chega no maior número de países. Não é o maior, é um dos produtos que chega no maior número de países. Né, são quase 200 países que a gente podemos exportar. Como o frango brasileiro consegue ser tão competitivo, atravessar oceanos, chegar em mercados do outro lado do mundo com um preço ainda atrativo e com esse potencial todo de negócios? Bom, o Brasil, para proteger e para produzir proteína animal, é uma dádiva. Porque aqui nós temos soja, milho, clima, mão de obra, tudo. Diferente da China, que precisa importar soja para produzir farelo e produzir seus frangos lá, em custo muito maior. Então, nós temos aí mais de 160 mercados e 70 para suínos, exatamente porque a gente, em primeiro lugar, correu muito atrás. Nós percorremos o mundo inteiro, não há porta que não batemos para a gente abrir para o frango brasileiro. E onde não dava até, às vezes, amistosamente, porque não há razão para não receber, e abrir, não precisa dizer que você seja obrigado a comprar. Você abre, não precisa comprar se você tem de sobra. Mas nós abrimos nesses 12 anos, por exemplo, o mercado chinês, o mercado da Índia, Paquistão, Coreia do Sul, Japão para suínos, Tailândia, Vietnã, muitos países, eu não tenho como te enumerar todos, vocês receberam a relação que o Marcelo passou, e eu acho que isso foi importante porque o frango brasileiro, a proteína brasileira, eu estou falando suínos, aves e bovinos também, que não está conosco. É um produto muito bem aceito. Eu vi em alguns restaurantes, em Estocolmo, por exemplo, no melhor restaurante que eu estive, assim, em negrito, peito de frango brasileiro. Então, quer dizer, é muito bem visto exatamente porque nós somos um país tropical. E aí geramos aí produto com uma qualidade muito superior, muito melhor. É isso que diz a Embrapa. É muito interessante a gente conhecer. Turra, esse assunto do, né, e até que tem tudo a ver com o mercado, né, de vendas no mundo, esse tema da questão sanitária, a gente tem, né, ao longo do tempo vários casos, né, que abalaram, né, maior ou menor grau o Brasil e também outras cadeias produtivas desse setor. A gente teve mais recentemente, talvez a memória das pessoas tenha isso, né, teve a carne fraca, né, que teve mais a ver com bovino, a gente tem a questão, né, ao longo da história recente também peste suína, e aí por aí vai, e aí a gente tem também a China enfrentando dificuldade, que acaba, né, favorecendo de alguma maneira também abrindo mais mercado para nós, como o senhor falou. Essa questão sanitária e uma pandemia que a gente está vivendo, que também, obviamente, conectada com isso, por mais que não, né, se comprove que a carne não é um transmissor.
ela ganha mais relevância, muda alguma coisa dentro, né, desse cenário de relações global aí, em relação a esse trânsito, né, esse comércio global de proteína? Vai mudar ou isso já faz parte desse contexto, não tem nada que vá implicar em grandes mudanças nos cuidados ou nas práticas que a gente tem, né, que a indústria tem? Olha, em primeiro lugar, eu acho que essa é uma dádiva para o Brasil. Nós vamos sair da pandemia mais fortes, exatamente porque, por exemplo, influenza aviária, gripe aviária, o Brasil nunca teve um caso na história. Por isso é o maior exportador de frango do mundo. Peste suína africana, o último caso, 1975. Ou seja, fazem 45 anos que houve um caso erradicado, tchau. Não há uma doença e até você vê que até a febre aftosa, estamos num estado agora do sul livre sem vacinação, porque há 20 anos não temos um caso sequer de febre aftosa na região toda. Então, observe que o tema sanidade é fundamental para a gente vender e por isso que nós estamos vendendo muito para a China, que teve uma pandemia de peste suína clássica, peste suína africana, influenza aviária, e eles tiveram que abater 30% do maior rebanho do planeta, equivalente a 50% do rebanho do mundo que estava na China. E eles tiveram que abater 30%, que a condição sanitária, para nós, ela é altamente favorável hoje. Até porque agora não há trânsito, não há problema, não há perigo. Estamos aí livres disso, o que é muito bom. Então, já que o senhor vai continuar nessa diplomacia comercial, digamos assim, a sua meta é chegar aonde? É levar o produto brasileiro para qual mais mercado que ainda não ingressamos? Estados Unidos, entrar na carne bovina, talvez também? Não, a carne bovina já entrou, houve um problema, daí eles cessaram. Nós não estamos, por exemplo, nós não tínhamos da BPA carne bovina, está na BIEC. Em Estados Unidos nós conseguimos abrir para carne suína. Eles compram carne suína da Aurora e esse ano certamente vão importar mais de outras empresas também. A gente, quanto à abertura de mercados, eu acho que agora mais é consolidar, é manter e vender a ideia de que a gente tem produto de qualidade para a gente seguir em frente. É mais isso a missão do Ricardo Santin, que me sucede na BPA. É manter mercado. Retiração da vacina da aftosa no Rio Grande do Sul. Qual é o potencial que ela realmente tem de agregar mais negócios para o Estado? Não tenha dúvida. Eu até disse e frisei e salientei para todos. Eu fui ministro quando a gente retirou, conseguiu dividir o Brasil em circuitos, na OIE, dividir, porque não dá para a gente liberar o país todo. Era impossível, demoraríamos 30 anos. Então dividimos em países dentro do Brasil, regiões. Liberamos Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Voltou a febre aftosa no Rio Grande do Sul, estrago total, ruim. Santa Catarina tem um status diferenciado. E sabe em que influi? Em todos os setores, em todos os segmentos da proteína animal. Influi mesmo. Por quê? Porque se você tem a febre aftosa, na OIE, a imagem é que você é um país que não cuida da sanidade. É isso. Então, eu queria dizer para ti, Tiago, que tanto para carne suína, principalmente para carne bovina, mas para todos os produtos cárneos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, formaremos um país diferente. Será um espaço precioso no mundo para venda de proteína, exatamente por isso. Porque influi, por exemplo, no México, eu tentei abrir também para carne suína. Qual foi a única colocação que fizeram? Não, nós não vamos abrir porque vocês vacinam para febre aftosa. Se vocês vacinam é porque vocês têm medo e têm. Não, não é verdade. Tecnicamente a OIE exige, nós tivemos e tal. Não, há 60 anos nós não temos, não tivemos e não vacinamos porque não precisamos. É diferente. Não vamos abrir e não abriram até hoje. Certamente, logo que for validado na OIE, Santa Catarina já é, Paraná entra conosco e nós
somos 70% da produção de carne suína do mundo, do Brasil, aliás, do Brasil. Carne bovina também vai ser muito diferente e muito melhor para nós. Que recomendação o senhor daria, por exemplo, para produtores de alta genética, né? Esse setor que produz raça que investir na melhoria genética dos seus animais, eles temem um pouco que um abate possa trazer prejuízos grandes para a atividade. Olha, esse temor independe de estar vacinando ou não, porque aqui para nós, nem sempre todo mundo vacinava tudo, sabe? Era, digamos, no final já muitos casos já foram explicitados que não havia essa consciência de vacinar todo o rebanho. Por que aconteceu lá atrás? Porque alguém, inescrupulosamente, fez contrabando de gado paraguaio. Você sabe como é, né, Tiago? Se houver na Bolívia, vamos supor, não há, mas se houvesse, alguém inescrupulosamente poderia trazer algum gado de lá, ou um único gene de lá, e complicar a nossa vida. Isso tendo ou não tendo. Há 20 anos na região inteira não tem foco nenhum de febre aftosa. Portanto, por que vacinar? Um custo elevado e uma perda enorme, porque nós perdemos na imagem do produto no Brasil. Turra, essa questão mais geopolítica com o comércio, como é que o senhor avalia, vocês avaliam a questão, por exemplo, de um acordo aí Mercosul-União Europeia, que agora acabou, claro, com a pandemia, e também questões até de política, assim, de governo, talvez, assim, tendo alguma dificuldade. Há alguma chance de realmente ter um acordo? E quanto para vocês, né? Isso mudaria alguma coisa nesse cenário aí de expansão, de mercados? Olha, digamos, para a proteína animal e para a agricultura, beneficiado é a União Europeia. Ela está se equivocando em não fechar e não ter fechado esse acordo, em se falando de agricultura, que foi o nó górdio que complicou a relação. Por quê? Porque eles poderiam ter, assim, uma presença forte para processar, para criar produtos novos, porque eles são muito craques, eles têm uma expertise imensa. Carne suína, nós temos 30 produtos embutidos no Brasil, eles têm 300. O que eles poderiam fazer? Parcerias. E eles estão jogando fora uma grande oportunidade. Eu não diria que se não houver acordo, nós vamos perder. Até porque, com a omissão deles, nós entramos forte no mercado asiático, que é o grande mercado de bocas do mundo. Então, não é que eles não sejam importantes. O Brasil precisa de muitos acordos. A União Europeia é essencial, fundamental, mas estou dizendo que eles estão equivocados em criar tantas barreiras para não fazer o acordo por bobagens, por firulas, por questões muito menores do que eles teriam olhando o futuro. Porque eles são um continente paralisado, não tem crescimento populacional, não tem crescimento de renda como nós imaginamos, não são tão atraentes como já foram. Eles deveriam buscar parceiros que têm espaço para produzir de tudo, como é o país, como é o Mercosul todo, Paraguai, Argentina, Uruguai. Então, o grande equívoco, eu avisei e falei para eles em reuniões, em eventos lá fora, dizendo assim, o Brasil está sendo desdenhado por vocês. Eu sou descendente de europeu, sou filho, sou neto de avô italiano, mas quero dizer que tenho até passaporte dupla cidadania. Às vezes eu fico triste de ver que os meus antepassados não têm compreensão do que é o Brasil produtor de alimentos para o mundo. E vocês seriam necessários, fundamentais. Vocês estão perdendo oportunidades, vocês estão sendo meio isolados pela arrogância. Não pode haver isso. Eles têm que ser mais tolerantes. O Brasil comete seus equívocos nessa relação. Eu percebo, mas eu acho que tem que olhar pontos fundamentais para a gente dizer esse acordo será bom para nós dois. Ninguém faz acordo quando a gente é o lado prejudicado só. Todos fazem se houver o lado beneficiado e prejudicado. É o nosso caso. A atitude do governo brasileiro também poderia pesar
na construção de um acordo aí, que a gente viu algumas manifestações, a questão com a Argentina, a própria posição do presidente em relação ao Mercosul. Em relação à China também, né? Eu acho que sobre todo, sim, eu acho que a relação com os países, ela é fundamental. País, ele não tem amigos, país tem interesse. E a gente tem que ter postura, tem que ter permanente dignidade no trato com todos os países. Isso eu prego sempre. Independente de ideologia, não tem problema nenhum. Eu acho que a gente tem que tratar bem, conservar a amizade e abrir caminhos, abrir espaços para a gente fazer assim, negócios que são importantes para ambos em algum setor. Eu posso ir num país aparentemente pequeno, o Panamá, e encontrar lá um filão enorme para venda de determinado produto meu, e eles para o Brasil, né? Nós importamos camarões, por exemplo, preciosos, produtos preciosos de países centro-americanos, né? Então, nós podemos exportar outros produtos, temos uma gama enorme de produtos para exportar. É assim que eu vejo a relação entre os países. O senhor foi bem político nessa resposta, hein? Não, tem a questão do governo brasileiro, quer dizer, afinal... Não, nós mesmos temos que ter, por força da necessidade de manter ativo o nosso negócio, mas a gente não deixa de avisar nunca, via Tereza Cristina, quando a gente sente que há alguma coisa equivocada em relação ao Oriente Médio, preferência para Israel, mudança de capital e etc., a China, a Europa, todos os países, quando há alguma coisa, a gente usa o nosso canal, que é a ministra Tereza Cristina, para diplomaticamente arrumar as coisas. Uma tendência aí que eu queria entender quanto essa indústria que o senhor representa vai ou não, já está olhando, vai entrar. Carne vegetal, que não é o nome adequado, proteína vegetal, carne. Quer dizer, está no horizonte dessa indústria entrar, até em função do potencial de mercados aí que a gente vê que buscam, né, consumidores que estão, né, em função, sei lá, da questão de como é produzida a proteína hoje, frango, suíno, e aí, né, ou potenciais, né, novos tipos de proteína? Olha, veja assim, ó, vegetariano é uma opção que você tem. Eu não como carne porque quero cuidar da minha saúde, não vou comer. Isso é o que fala o vegetariano. Vegano já tem uma outra filosofia. Ele já não quer porque ele quer preservar o animal vivo, é contra o abate, é a favor do bem-estar animal, conceitos, ao meu modo de ver, sinceramente, muito discutíveis. Porém, a liberdade é uma coisa que a gente tem que preservar. Vai ter gente com gosto para tudo. Mas eu quero te dizer que não está crescendo essa indústria de produtos veganos, vegetarianos. Até a nossa chegou a fazer, a Marfrig, por exemplo, criou aí um hambúrguer de vegetais. Não deu bem, teve que recuar, e outras das nossas também fizeram a experiência. Não há público suficiente. Mas a liberdade. Se eu quiser chegar lá num supermercado e passar longe da carne, da proteína, da gôndola, da ave, suíno e etc., eu tenho liberdade de fazer. Mas não significa que isso é a maioria do mundo que vai para esse caminho. Ao contrário, o sabor da proteína animal é diferenciado. Vocês são os primeiros testemunhas que eu avoco. Vou colocar vocês no primeiro rol. Uma carninha no fim de semana, assadinha, boa, um franguinho, carne suína, um peixe. Isso é coisa maravilhosa. Imagine você comer óleo de soja, farelo de soja, soja, milho, etc. Há produtos que sim, mas aqui para nós, substituir a proteína animal não é tão fácil. Essa é a minha manifestação. Não, e a dica, né? Se fizer um churrasquinho, seja com suíno, com frango ou com carne bovina, evita aglomeração. Agora eu vou lhe perguntar, enveredar para outro tema, questões políticas. O senhor começou, né? O senhor foi prefeito de Marau, se tornou deputado, foi para Brasília, foi ministro, ainda é chamado por muita gente por ministro até hoje, apesar de ter ficado 15 meses, né, no cargo. O senhor se tornou um diplomata comercial da proteína brasileira. E agora o senhor regressa para a política, quais são as possibilidades?
Não, política, hoje deixei para o meu filho Sérgio, que é deputado estadual, e eu não tenho nenhuma possibilidade de voltar, mas vou continuar, digamos, sendo consultor e ajudando o meu país exatamente nesse campo que é o que eu entendo hoje e gosto. É porque realmente a pergunta do Tiago, se eu voltaria à política, não. Meu filho Sérgio está na atividade, está indo muito bem, deputado estadual, e eu, como conselheiro da BPA, eu sou presidente do Conselho Consultivo, já fiquei exatamente para a gente continuar com a experiência que a gente tem, ajudando o país, ajudando o setor. Eu tenho interesse, sabe, em ajudar o país e principalmente no campo que eu aprendi, compreendi e acho que até me dei bem, que é esse na iniciativa privada da proteína animal. O senhor decidiu, então, que o senhor se afasta um pouco das atividades executivas da BPA, segue na presidência do conselho e um dos seus objetivos aí seria talvez dar algumas consultorias, algumas palestras e também curtir mais os netos. É isso mesmo? O projeto é ficar um tempo mais com a família? Exatamente, porque eu estou há 20 anos, quando fui deputado federal, 4 anos, 2 anos de Conab, mais 16 meses de fato lá no Ministério da Agricultura. Eu fiquei longe, minha família morando aqui, Marau, Porto Alegre, está dividida, e eu tenho 4 filhos e 7 netos. Então, se você for somar entre todos, nós já somos 17. E eu vou passar curtindo um pouco, até porque eu tive um problema, depressão. Houve assim, um desbalanceamento de pressão. Pressão elevada exatamente por força de circunstâncias. Estávamos em plena crise do setor, e eu visto a camisa, eu faço com muita paixão tudo o que eu faço. Entrei na Conab, no Ministério, agora não foi diferente, entro com tudo, entro para valer mesmo. Não há meio termo para mim. Sinceramente, Tiago, é isso. Então nós tivemos aí o episódio da Operação Trapaça, que me incomodou demais. E eu comecei a desbalançar minha pressão, não tinha mais como cuidar. E quando eu vi, eu estava já no Albert Einstein, já exilado lá, fiquei 40 dias internado, 9 dias de UTI, passando bastante mal. Houve uma queda de sódio, não houve um AVC, graças a Deus, e voltei inteiro, pude me recuperar com toda a força, mas alguém me pergunta, você saiu porque está doente? Graças a Deus eu saí porque estou bom e quero ter um tempo melhor, bem, para poder viver. De forma muito clara com vocês, porque estamos num diálogo muito franco, muito amigo. E parabéns nessa nova empreitada, então, que na verdade é uma empreitada muito mais simples do que todas as outras, né? Exatamente. Mas muito obrigado a vocês. Continuo junto e sempre que precisarem alguma informação que eu possa dar, por favor, não quero que a gente perca o contato. Obrigadíssimo pela oportunidade. Legal. Bom, e assim, só um recado final, esse conteúdo, ele fica disponível no canal do YouTube do JC, então a galera que está acompanhando, lembra de assinar, comentar, seguir a gente, também vai para o site do JC e a entrevista no Jornal Impresso, na editoria de política, no espaço da entrevista especial. Tiago, obrigada. Turra. Obrigado. Um abraço para vocês. Sempre nas nossas notícias. Obrigada, abração. Tchau, tchau. Tchau.